E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Eu vou fazer mais um vlog hoje que diz respeito do porquê os programadores precisam dominar e entender bancos de dados. Porque aconteceu uma coisa bem interessante comigo nessa última sexta-feira. Para quem não sabe, eu estava em estado cirúrgico, digamos assim, né? Eu fui internado, fiz uma cirurgia às pressas de uma hérnia. E no meu penúltimo dia de alta, eu recebi uma ligação do trabalho que estavam com um problema em relação a uma consulta lenta no banco de dados que estava impactando vários setores, né? Não só relatórios simples. Então a minha ideia hoje é conversar a respeito disso aqui com vocês, tá? Porque se você é desenvolvedor, é programador, já deve ter passado por isso. Você escreve um código eficiente, você otimiza funções, melhora o tempo de resposta da aplicação, mas quando chega a hora de buscar os dados do banco de dados, o sistema ele completamente trava, né? E por que isso acontece? Porque o banco de dados, muitas vezes, ele é o gargalo da aplicação. E o pior, muitos desenvolvedores acabam não percebendo isso. Então, eles focam mais na lógica do código, eles ignoram completamente o impacto que um banco mal projetado pode ter na performance do software. E é isso que a gente vai conversar hoje aqui, tá? É isso que eu quero trazer um pouquinho para vocês da minha experiência. E para começar a conversar sobre isso, eu quero já dizer para vocês que o banco de dados, ele é como se fosse o coração da sua aplicação. Então, fazendo uma analogia aqui, imagina que você está construindo um prédio. O banco de dados é como a fundação desse prédio. Se ela for mal projetada, todo o resto da estrutura vai ficar o quê? Comprometida. E muitas aplicações hoje em dia, elas são projetadas com pressa. E o banco de dados ele acaba sendo estruturado de qualquer jeito. No começo, isso não vai afetar e não vai parecer um problema. Mas conforme os dados crescem, os problemas aparecem. Então, consultas começam a ficar lentas, a aplicação começa a consumir mais recurso do que deveria e você se vê preso em um banco de dados totalmente ineficiente e difícil de modificar, tá ligado? Então, se para você ser um programador completo, você precisa entender como o banco de dados impacta na sua aplicação. E não apenas em termos de performance, tá? Mas em sim naquela parte de escalabilidade que eu sempre bato na tecla e segurança. E o que eu vejo, né? Eu vejo um erro muito comum entre os desenvolvedores de hoje. Eles não sabem quando escolher, por exemplo, SQL e NoSQL. E essa decisão também vai afetar diretamente a arquitetura do teu sistema. Tipo assim, SQL é excelente para dados estruturados, com relações já bem definidas, porque ele vai garantir para ti a integridade e a consistência. O NoSQL, por outro lado, ele é muito bom quando a gente está lidando com grandes volumes de dados que não são estruturados, onde a flexibilidade acaba sendo mais importante do que essa rigidez assim dos esquemas, tá? Então, escolher errado pode gerar problema a longo prazo. Muitos desenvolvedores adotam NoSQL sem saber o que é NoSQL só porque está na moda. E isso vai impactar a performance. Outro ponto aqui desse vlog é como evitar gargalos no banco de dados. Isso é o vilão das aplicações. Consultas mal otimizadas. Você já deve ter ouvido falar o conceito de indexação. Mas será que realmente você sabe usá-la corretamente? Muitos problemas de performance vêm de buscas sem índices adequados. Simplesmente cria um índice lá sem saber o que está fazendo. Até porque sem eles o banco ele precisa percorrer milhões de registros para encontrar o que ele precisa, né, o que ele quer. Então você cria um índice para facilitar isso. Mas você precisa saber criar o índice. Um outro problema clássico seria usar select e asterisco para tudo e não trazer apenas as colunas necessárias. Isso afeta sim o desempenho. Então, se você quer ser um programador diferenciado, você precisa dominar o banco de dados, o básico do banco de dados. Não significa que você precisa se tornar um DBA, sabe? Você precisa conhecer como fazer um melhor select, você precisa reconhecer onde uma view pode ser mais importante do que espalhar 2 ou 3 selects dentro do seu código,
quando utilizar funções do banco de dados, é muito importante saber sobre isso. Otimização de select com with, né, que a gente chama de CTS. Tudo isso é importante. Tudo isso é algo que eu considero extremamente necessário para o desenvolvedor e para o programador em pleno 2025. Ele precisa saber isso, tá? E o que me aconteceu nessa última sexta-feira foi justamente isso. Tinha uma consulta extremamente lenta, ultrapassava um timeout ali de 60 segundos e a gente teve que ir trabalhando em cima, até descobrir. Era dentro de uma função, essa função tinha várias regras e uma dessas regras estava impactando diretamente a performance e impactava lá na ponta, né? Lá no consumidor final que estava esperando aquela operação finalizar. Então, um exemplo, né? Se tu vai num supermercado e você tem 100 produtos dentro do seu carrinho, imagina você ter que esperar 60 segundos até processar aquele produto no seu banco de dados. Então, isso aí, cara, é por isso que eu digo, reconhecer que banco de dados é extremamente importante para a sua aplicação, é essencial. É essencial. Beleza? Mas para não me alongar muito, deixa nos comentários, cara, se você reconhece isso, se você trabalha com banco de dados relacional, com SQL tradicional, né, ou com NoSQL, quais são os seus gargalos, o que você acha que é difícil em relação a isso, porque quem sabe eu posso trazer um vídeo mais esclarecedor aqui para vocês sobre banco de dados, indexação, o que vocês acharem necessário, beleza? E se você gostou desse vlog de hoje, deixa o seu like, compartilha este vídeo em suas redes sociais e ativa o sininho de notificação. E até a próxima, é sempre um prazer. Fui!